E bom dia. Bom, estou tentando novamente. Algo acontece, tem um mistério por aqui. Estou tentando, já é a terceira live, vamos ver. Terceira vez que a gente abre a live. Vamos ver o que acontece. Estou aguardando minha amiga. Estou aguardando a Rejane. E mesmo ela está escrevendo aqui, nunca vi algo assim. São os mistérios que a gente vai encontrando. Mas, gente, bora lá. Eu vou aguardar ela aqui. Ela está comentando, o celular travou 100%. O que tem de certo sobre isso tudo, não é? E, gente, como é interessante, né? A gente observar. Os pensamentos que vão chegando. Oi, Aline, bom dia, minha amiga. Já é a terceira vez que estou abrindo a live. Oi, Nice. Bom dia. Mas eu não sei então o que eu faço, se eu continuo, se eu deixo então para quinta-feira. Bora lá, né? Teve um dia que a gente, aliás, que eu fiz a live e eu fiz com a Rê nos comentários. Tem dias que ela me vê, tem dias que ela não me vê e vice-versa. Então não sei o que acontece. Às vezes eu penso assim, deve ser um convite do universo me dizendo para falar sobre, me dizendo assim, isso é um treino. Isso é um treino. Mesmo antes eu estava falando sobre ela mesma está dizendo aqui, não podemos fazer nada nesse sentido. Que interessante, gente. Mesmo eu estava falando que antigamente eu não continuaria, não faria algo, fosse aqui nas lives com cabelo molhado, fosse profissionalmente. Porém, como dizes, eu tenho cabelo cacheado, então às vezes não tem como aparecer aqui sem estar com o cabelo arrumado. E estar com o cabelo assim faz parte do cabelo cacheado. Então, o que eu fico pensando? Quantos desafios nos aparecem para que a gente ultrapasse eles, né? Para que a gente supere e cresça com isso. Então, são formas e formas. Antigamente o que eu faria? Eu olharia muito para essa questão do perfeccionismo, que tinha que estar tudo perfeito. Só que o que é estar perfeito para mim talvez não seja para o outro, né? Então, seguimos. Vamos ver aqui. Oi, ideia, voltei. Gente, que loucura, né? E não sabemos, de repente, se é o tempo, alguma coisa assim. A Regiane está ainda tentando entrar. Mesmo eu vou colocar aqui para ela. Vamos ver o que tem de certo sobre isso. Estou aqui no WhatsApp com a Rê. Eu, meu chimarrão. E, gente, falando em o poder do subconsciente, eu preciso dizer pra vocês, minha mente está fervilhando de ideias. Muitas e muitas ideias. Não somente sobre o livro, mas sobre outros tantos livros. E aí eu fico pensando assim, quantas possibilidades há aí no ar, né? E uma coisa que eu gosto muito sempre de comentar pro pessoal, nós temos uma teia, uma rede de pensamentos, de ideias que se conectam às vezes com pessoas, com situações, e a gente às vezes, se a gente deixa passar isso, a gente perde outra pessoa que está ainda mais conectado, está mais, vamos dizer no dito popular, mais ligado, ele capta essa ideia. Oi, Kika, bom dia. Ele capta essa ideia e aí a gente diz assim, fica pensando, poxa, por que eu não fiz isso antes, né? E na verdade são as oportunidades que estão ali, quicando, pipocando pra gente e a gente não aproveita.
Olha, ela está dizendo que ela conseguiu, pelo menos ela conseguiu entrar no Instagram. Vamos ver o que será, né? Então eu sempre gosto muito de considerar que as coisas são oportunidades. E não há erro sobre nada disso. Sempre há aprendizados. Então, sempre gosto muito de observar. Estou aqui, na verdade, gente, fazendo um tempinho, fazendo uma hora, que logo, logo a Rê chega. Aê, ela conseguiu! Vamos ver. Vamos ver. Gente, essa live de hoje está um mistério. Bom, deixa eu ver. Realmente não é para a Regiane entrar. Mas ela está aqui. Ai, que bom. Vamos ver. Oi, Rê. Oi, vou deixar virar a câmera. Agora ficou. Tá tudo certo. Eu consegui entrar, mas não consigo te ver. Mas não tem problema. Que mistério. Ai, ai. Mas, Olha, só que eu digo uma coisa, Flávia. A nossa paciência, a nossa tranquilidade está em dia. Ok. bom. Não, daí parece aquela coisa que a gente diz assim, agora ninguém toca em nada. Ninguém aperta botão nenhum. Exato. Sabe o que é o celular da Pane? Não responde mais nada. E eu não tinha ligado o Note ainda. Aí pensei, não, vou ter que ligar, vou ter que reiniciar e tá tudo bem. Seja o que Deus quiser nesse momento, né? Mas olha, Flávia, a nossa paciência tá, ó, qualquer coisa, dá um curso só sobre paciência e tranquilidade. Não, eu mesmo tava dizendo o seguinte. Eu tava falando, não sei se tu pegou. Bom, acho que tu não pegou. Ó, a ideia é nos ver. Ai, que bom, pelo menos isso. Exato. O resto nós se viramos, já estamos acostumadas, já trabalhamos nosso subconsciente, nosso consciente, o racional e irracional, tá tudo certo. Baile que segue. Não, me dá um calorão, guria. Que calorão. Eu mesmo tava pensando o seguinte: antigamente eu não entraria de cabelo molhado, não entraria. Nossa, tinha que estar tudo perfeito. Eu tinha que estar falando alguma coisa, né? A live correndo. E eu fiquei pensando assim, gente. Bom, já ultrapassei esse degrau. Por quê? Tentamos 3 vezes, agora na terceira deu certo. Você não me vê, a gente segue. Estou aqui com meu cabelinho molhado e eu fiquei pensando assim: ai meu Deus, isso é só uma live, é para ser leve, é para ser divertido, né? Não, não precisa ficar enfiando mais pensamentos, mais coisas intrusivas e coisas que não pertencem a esse espaço, né? Então, bora lá, é para ser leve, é para ser gostoso. Exato, a gente vive um mundo cheio de pressão, de tem que ser a perfeição, de tem que ser correto, ajustável, tem que ser do jeito que eu quero, que eu desejo. E às vezes, da forma como a gente está trabalhando esse livro, né, Fábio, a gente vê muito que a gente precisa deixar ser levado em muitos momentos também, né? Agora se estressando, querendo que as coisas dê certo de todas as formas, não ia resolver também, porque não vai ser diferente. Então, Nada. essa questão de tá tudo bem, se der certo, deu certo, se não deu certo, tá tudo bem também.
é uma coisa que a gente não tem controle nesse momento, né, Flávia? Quando vai uma questão externa. É verdade. E nisso aí eu vou descobrindo também Instagram aqui, porque eu fiquei pensando assim. Uma outra coisa que eu me dei conta, fiquei pensando agora nessa questão do perfeccionismo e do tanto que eu procrastinava de abrir lives. Aí eu fiquei pensando esses dias, poxa, todas as lives, em qualquer tempo, espaço aí, até que seja até nos testes, eu não sabia como botava filtro. Não fazia ideia. Eu estou fazendo todas essas lives sem filtro. Aí eu fico pensando assim, meu Deus. Aí eu não sabia se era, como a gente brinca, né? Dar um chute no próprio joelho, ou se era pra realmente, assim, ultrapassar, se era pra atravessar um rio, se era pra dizer assim, sabe aquela correnteza que diz assim, eu tô sem coragem hoje, mas hoje vai, né? E aí, então, foi quando eu abri as primeiras lives e eu pensei assim, eu não sei abrir filtro, então bora lá. O desafio é atravessar o rio, não ficar aqui sabendo, pensando como que bota o pé. Então, E muitas vezes essa questão da perfeição, Flávia, a gente não sai do lugar também. Ó, eu já levei banho, peguei o Ravicoli e amarei o cabelo e tá tudo bem. Eu não vou, não faço, não deu certo, não é do jeito que eu quero. Não vai ser do jeito que vai poder olhar para outra pessoa e a outra pessoa olhar para a gente também de uma forma, tá tudo bem ser como a gente é, está tudo bem estar onde a gente está. E tá tudo bem, não tem nada de errado, é um processo de aprendizado e de viver. bom, uma Diante coisa é disso, certa, né? Temos aqui terapeutas e reais. pode falar. Temos duas terapeutas reais de carne e osso, duas humanas imperfeitas, inacabadas, e graças a Deus. Amém, amém. Permanece por um bom tempo ainda na questão da construção, né? Porque senão partiu casa, né? Exatamente. Nada aqui não tem nada de mulher reborn. Não! Que tal nós podemos conversar sobre essa questão da bebê reborn, né? Fazer uma live que a gente poderia estipular e falar o que tem de dinâmicas por trás disso, né, Flávia? Muito interessante. É verdade. Mas que interessante, né, Rê? Porque em se tratando do livro, mesmo que vocês não estejam me vendo, o pessoal que tá nos vendo, está nos acompanhando, eu estava lendo ontem, relendo o sétimo capítulo. Aliás, desculpe, eu estava lendo para a gente iniciar o sétimo capítulo hoje, e ao mesmo tempo, quando eu me vi, eu já estava lá na metade do oitavo capítulo. Aí eu fiquei pensando, cara, que livro gostoso esse. Então, porque ele é leve, ele é gostoso, ao mesmo tempo, ele é cheio de exemplos, e ao mesmo tempo, ele te faz um convite a ficar pensando em tudo isso, né? E trazendo agora para a atualidade, eu fico pensando assim, quanta coisa não está no subconsciente dessa gente toda, né? Que está aí inundando a internet de novidades. E eu brinco assim, novidades, porque fico pensando como seria se alguns dos nossos antepassados estivessem vendo isso. Nós fomos praticamente a, a geração que está entre o não ter internet e o ter toda essa novidade, né? Então eu paro e fico pensando assim, quanta novidade pra gente, né? Rê? E passar por tudo, né? Verdade. Será que o autor escreveria esse livro se fosse hoje da mesma forma? É uma boa questão de se repensar, verdade. Ou talvez seja uma forma de dizer quantos que ainda não adquiriram esse conhecimento, né, de poder fazer diferente. Porque conhecimento está em todas as esquinas, está em todos os lugares, em tudo que a gente for ver, o que você quiser tem em todas as áreas, em todos os lugares, é redes sociais, é livros, na biblioteca, antigamente nem biblioteca tinha, tem tudo ali acessível, mas quantos não acessam? Fica no superficial, então se eles se perdem nesse caminho mesmo. E a gente se perde fácil, viu, Flávia? Se a gente for olhar só pelo que está acontecendo externamente, a gente se sente influenciada por isso, a gente vai para esse caminho sim, facilmente. Mas quando a gente tem o controle do consciente, do subconsciente, que a gente fala tanto, a gente consegue alinhar de uma forma mais leve também. E podemos mudar isso que está acontecendo hoje também, a partir da gente, não dos outros. E, pois é, eu fico pensando assim,
Que mundo de possibilidades, porque a gente às vezes faz uma respiração, tira um tempo para meditar e quanta coisa a gente encontra ali, quantas coisas maravilhosas, quantas respostas a gente encontra quando a gente faz esse mergulho. Às vezes uma simples respiração, e que na verdade não é nem tão simples assim, só que ao mesmo tempo que a gente tira esse tempo para oxigenar nosso cérebro, nossa mente, quantas portas se abrem, quantas infinitas possibilidades tem ali, né? Aí eu fico pensando, e a gente busca tanto no externo, tanto no externo, e aí o que ele fala, né? Cada oração é uma porta que se abre. E aí, quando a gente não cuida exatamente aquilo que a gente está colocando para fora, as palavras, aquilo que a gente não observa sobre, e quando a gente não observa as palavras do outro, né, com atenção, a gente vai comprando cada coisa. Eu gosto muito de dizer o seguinte, às vezes eu estou em atendimento e falo para a pessoa. A pessoa diz assim, mas eu não tenho capital para isso, não tenho verba para aquele outro, e eu digo assim, mas para comprar julgamento, né, sempre há. Então, observar nesse meio tempo o que a gente anda comprando como verdade, né? Não sei se para você deu uma microfonia, para mim deu aqui. Sim, deu uma pequena, sim, mas é uma grande verdade, Flávia, exata. A gente sempre se coloca diminuído diante de algumas questões que a gente precisa fazer e depende unicamente da gente fazer, né? E daí a gente busca muitas vezes terceirizar essa questão que cabe só a mim fazer. Isso são reflexões que estão vindo muito, para mim particularmente. O que é a parte minha para eu fazer? E qual é a parte do outro que precisa fazer? Porque muitas vezes a gente entra para a síndrome da salvadora. A gente quer salvar a outra pessoa por ela estar lá. E quando a gente entra para essa síndrome da salvadora, é automático que a gente vai encontrar vítimas, Flávia. E a gente vai fazer com que a gente tenha um ganho em estar nesse síndrome da salvadora também, né? Então, delegar o que é meu, o que cabe a mim fazer nesse momento, no dia de hoje, o que eu posso fazer melhor do que o dia de ontem, que agrega para o amanhã. E fazer essa construção, cada uma sua. Exatamente. Gente, vocês ouvem essa microfonia também? Aqui a Rê às vezes dá uma caída para mim. Aqui, travou o vídeo Travou o vídeo, Rê. Voltou? Não, para mim, na verdade, como eu não te vejo, eu não consigo ver se travou, né? Mas a fala tá normal, tá tudo bem. Então tá bom, eu vou seguindo então. Rê, só me ajuda a recapitular, por gentileza. Nós encerramos então o capítulo 6, estamos agora hoje iniciando o capítulo 7, né? Isso, perfeito, Flávia. Isso aí. Aqui a Kika está comentando. Aparece também. Microfonia para elas também. É um mistério essas lives. Ou talvez porque nós damos atenção. Quando a gente focar, desfocar disso dali, acredito que vai mudar muita coisa também, né? Então, tem alguma coisa nossa aí ainda que faz com que isso seja gerado também, claro. Eu acho. Bom, seguimos. É interessante que estou na live. É na minha, né, ideia. Você ouve, Rê? Sim. Gente, deixa eu colocar aqui. Na 4G. Vamos lá. Vamos ver. É um mistério dos lives, gente. Bom, então o que ele fala aqui? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Mais de 90% da vida mental do homem é subconsciente. Se não usarmos esse poder maravilhoso, condenamos-nos a dentro de limites muito estreitos. Estou falando um pouquinho mais devagar em função da microfonia, tá? Ok. Os processos do subconsciente
são sempre construtivos e voltados para a vida. E o subconsciente é o consultor do nosso corpo e ele dirige todas as funções vitais. Trabalha 24 horas por dia e jamais dorme. Tudo que pode para nos ajudar e evitar qualquer falhaço. Faz tudo que pode nos ajudar e evitar de qualquer mal que nos aconteça. Gente, vocês ouvem também? Tá bem alto aqui, Rê. Você ouve também? Qualquer coisa eu posso estar lendo aqui também, né? As marcações. Daí a gente vai fazendo a construção, se ficar melhor, Pode Flávia. ser, então, Rê. Sim, daí a gente pode continuar ali, né? Então a gente continua ali, faz tudo que pode para nos ajudar e evitar que qualquer mal nos aconteça. Em contato infinita e essa sabedoria sem limites, seus impulsos ideais orientam-se sempre para a vida. As grandes aspirações, inspirações e visões de uma vida mais elevada e nobre têm nele sua origem. Não podemos discutir racionalmente nossas convicções mais profundas, porque elas não nascem na mente consciente, mas no subconsciente. Exatamente. E ele reforça aquilo que ele diz, estando acordados ou não, ela vai continuar funcionando. Estando parados ou não, continua funcionando. E é uma porcentagem alta, né, Flávia? Se a gente for olhar 90%, e a gente tem os outros 10% que muitas vezes que são ainda divididos em questões nossas e que vem do nosso DNA também, né? Então ali a gente fica muito na oscilação. Então se a gente for olhar, nós temos 10% daquilo que nós podemos estar querendo controlar. E muitas vezes a gente ainda não consegue controlar, né? Então, se a gente for olhar, fica mais fácil deixar fluir, acreditando, tendo as orações e tendo esses sentimentos, pensamentos positivos, que fica mais elevado, né? Sim. O que ele fala também seguir ver, por exemplo, imagens daquele iceberg que fala, é um exemplo, né, gente? Como é que eu vou dizer assim? Como se tivéssemos isso aqui esses 10% aqui, parente do consciente, e praticamente todo aqui dos 90% no subconsciente. Então, é esse espaço de informação que temos. Exato. Ele fala, o subconsciente fala-nos intuições, impulsos, palpites, insinuações, ânsias e ideias. Está sempre nos dizendo para nos elevarmos, transcendermos, crescermos, avançarmos, nos aventurarmos e escalarmos maiores alturas. A ânsia de amar, de salvar a vida de outrem, provém das profundidades do subconsciente. Ali eu acho muito interessante, Flávia, que muitas vezes as pessoas se perdem na questão de qual é a minha missão, qual é a minha vocação, o que eu devo fazer, o que eu vim fazer nessa terra. Então, muitas vezes a pessoa já busca ali nesse sentido ter os 10% no controle, né? E quando não para sentir o que realmente o teu coração, a sua vida pulsa, o que ela deseja realmente. Então, ali traz uma forma clara de abre a mão do controle e deixa, sente mais o que está hoje vibrando para a sua vida, para o seu coração, para o seu crescimento. Isso. Sempre muito preocupado com o propósito, né? Sendo que o propósito é servir. Servir e evoluir. Exato. E a gente vê os grandes artistas, né? Ele fala aqui também que os grandes artistas, eles se deixam levar por essas intuições, percepções. Eles fazem, antes de entrar em todos os shows, eles fazem seu processo de mentalização, de respiração para acessar. Então ele diz assim, de fato, demonstra que a mente subconsciente pode
por nosso intermediário, falar em termos nobres e sábios sobre os quais a mente consciente não sabe. Então, eu não sei o que vai acontecer lá, mas eu confio que vai dar certo, que vai dar bom. Então, eu apenas vou, e com isso já ordeno o meu subconsciente que vai dar tudo certo. Nós vamos aceitar além que dá certo. Exatamente. Deixa eu fechar aqui meu microfone. Continua falando e eu vou fechar só para a gente fazer um teste. Ok. Então aqui a gente vai entrar para outra parte. A interação entre as mentes conscientes e subconscientes requer uma reciprocidade semelhante entre os correspondentes sistemas nervosos, o sistema cérebro-proespinhal ou voluntário. É o órgão da mente consciente. O sistema nervoso autônomo desempenha idêntico papel no que interessa ao subconsciente. O sistema voluntário é o canal pelo qual captamos e recebemos conscientemente o que os sentidos físicos nos trazem. E por meio dele exercemos controle voluntário sobre os movimentos do corpo. O centro de controle desse sistema localiza-se no córtex cerebral. Então, ali que é o nervoso autônomo, né? Ele é de uma forma, ele funciona por si só, sem precisar nos darmos o comando, né? Que nem respiração, batimentos cardíacos, então tudo acontece de uma forma sem precisarmos dar o comando, né? Depois ele fala, o sistema nervoso autônomo, às vezes chamado de involuntário, tem centros de atividade em outras partes do cérebro, incluindo o cerebelo e o tronco cerebral e a amígdala cerebral. Esses órgãos têm conexões próprias com os grandes sistemas do corpo e eles controlam as funções vitais, mesmo quando a percepção consciente está ausente. Interessante, né? Bom dia, Coreia, tudo bem? Então, ele fala assim, os dois sistemas podem trabalhar separados ou em sincronia, né? São separados, são dois sistemas que trabalham. Um onde que fica de uma forma mais sem controle e outro aquele que a gente busca ter o controle, né? Sabe, quer acrescentar alguma coisa? Eu tava me lembrando agora de um... Eu vou fechar o meu aqui. Muda. Vamos ver. Não, acho que é o meu aqui. Estava me lembrando aqui de um curso, até era sobre Zen Shiatsu, por incrível que pareça. E olha como melhora realmente a microfonia. Estava fazendo um curso sobre Zen Shiatsu. E lá atrás, acho que 9 anos atrás já. E aí o professor falava muito nas amígdalas. E aí, quando ele falou nas amígdalas cerebrais, eu fiquei pensando assim, gente, nem sabia que tinha isso. Para quem, só para título de curiosidade, ela fica bem em cima, bem no topo da cabeça aqui, uma de cada lado. Parece como se, como a Rê não está me vendo, como se fossem duas anteninhas. Imagine como se fosse uma borboleta, quando a gente coloca duas anteninhas aqui assim, é a mesma coisa. Bom dia, Bruno! E aí, ali ficam as amígdalas. E o que ele falava muito, por exemplo, que alguns aromas, quando a gente inspira cheira esse perfume, por exemplo, alguns aromas eles vão direto. Óleos essenciais, por exemplo, principalmente, eles vão direto para as amígdalas. E aí é ali que a grande, como diz assim, a grande alquimia começa a acontecer. Elas vão para as amígdalas e das amígdalas elas são dissipadas para o corpo. Então, não são só as amígdalas que nós temos no pescoço. Então, muito interessante esse fato que ele coloca aqui no vídeo, no livro. E aí, não sei se você quer continuar ou quer que eu continue? Flávia, na verdade, esse ali, que é o amígdalas, né? Ele é o detector das emoções, tanto dos medos, das raivas. Então, ele sempre está antenado pelo que está acontecendo ao seu redor. Ele sempre busca, ou seja, pela defesa ou pela fuga, né? Então, ele sempre está acionado. Exatamente.
E se você pode continuar, não tem problema. Eu desligo aqui, você pode continuar. Uma maneira simples de focalizar a interação mental e física é compreender que a mente consciente capta uma ideia que é traduzida em uma série correspondente de impulsos elétricos no sistema nervoso voluntário. Este, por seu lado, liga uma corrente semelhante no sistema autônomo, passando dessa maneira a ideia à mente subconsciente, que é um instrumento criativo. E é dessa maneira que pensamentos se transformam em atos. Todo pensamento elaborado pelo consciente e aceito como verdade é enviado pelo córtex aos demais órgãos do cérebro, que embasam o subconsciente, a fim de ser transformado em nossa carne e manifestado como realidade em nosso mundo. Que interessante isso. Todo pensamento elaborado pelo consciente e aceito como verdade é enviado. Então é como se dissesse assim, imagina, nós estamos falando na nossa mente aqui, na nossa visão, a gente imagina que é um órgão, um único elemento, mas ele parte, como é que eu vou dizer? Não à toa que a medicina estuda tanto ele, dissipa ele, parte ele em vários pedaços e cada um deles é responsável, seja pela memória, pelos movimentos, pela fala, pelo pensamento, Nossa, são infinitas as partículas dele, né? E aí ele fala. Então, tudo isso, toda essa informação faz fundamento no subconsciente. Vai formando a informação do subconsciente. E aí, na página seguinte, quando estudamos o sistema celular e a estrutura dos órgãos, tais como olhos, ouvidos, coração, fígado, bexiga, etc., descobrimos que eles constituem um grupo de células que, por sua vez, formam a inteligência coletiva que lhes permite funcionar em conjunto. Eles recebem ordens e executam-nas de forma dedutiva, atendendo a uma sugestão da mente mestra, o subconsciente. Eu acho tão fantástico isso, porque, novamente, ele afirma, de uma forma diferente, a mente subconsciente ela vai continuar existindo, ela vai continuar trabalhando, independente da parte que ela está trabalhando ou não. Me veio muito, por exemplo, aquele maestro, não consigo lembrar o nome dele agora, mas aquele maestro que tem problemas motores, questões físicas na mão. Então, várias e várias vezes já fez operações, já operou a mente, o cérebro, que são coisas separadas, né? Mas já operou o cérebro. E às vezes, ele continua acordado ou as funções motoras, outras partes do corpo continuam ativas. Então, muitas vezes, eles estão operando ele e ele comunica, ele fala, dizendo como ele está se sentindo, inclusive. E aí, os médicos conseguem saber como e onde tem que trabalhar. Então, muito interessante isso que ele fala. Independente da forma ou do local que eles estão mexendo, o subconsciente continua ativo. E aí, mais abaixo, na mesma página ainda, a mente consciente interfere sempre com a sua prova sensorial, baseada em aparências. Disso, resulta o poder das falsas crenças, medos e meras opiniões. Quando medos, falsas crenças e moldes negativos de pensamento são levados a produzir uma impressão do subconsciente, por meio de condicionamento psicológico e emocional, ao subconsciente não resta alternativa a não ser agir de acordo com as especificações da planta arquitetônica que lhe é oferecida. Ou seja, que grande construção quando temos pensamentos elevados, esse prédio será lindo, maravilhoso, forte, de muitos e muitos andares, né? Quando temos pensamentos negativos, ele já começa com um pilar meio estragado, como se diz. Às vezes, nem tanto ele pode até ser erguido até certo ponto, mas ele não vai ser forte, como um pensamento positivo. Quer acrescentar algo, Rê? Ok, seguimos. O subconsciente trabalha ininterruptamente para o bem geral. O eu subjetivo existente em todos nós trabalha sem descanso para o bem geral. E que bom, né? Que bom! Refletindo o pensamento inato de harmonia residente em todas as coisas. Só fazendo uma pausinha nisso tudo. Por isso que eu gosto muito de dizer o seguinte, quando tem alguém que a gente quer enviar uma oração, a gente não precisa ficar 24 horas fazendo aquela oração.
essas palavras são pensadas, são ditas, são emanadas e elas ficam, elas reverberam, né? E então, por quê? Porque a gente emana, e é isso que ele diz o seguinte, refletindo um princípio inato de harmonia, residente em todas as coisas, ele continua, mesmo que estejamos em descanso. A mente subconsciente tem vontade própria e é incontestavelmente real. O subconsciente é dotado de uma vida própria que sempre se volta para a harmonia, a paz e a saúde. A norma divina nele operante busca expressar-se através do homem em todas as ocasiões. E aí, vamos lá para como o ser humano interfere no princípio inato da harmonia. Se queremos pensar de modo correto, científico, temos que conhecer a verdade. Ou, como diz o versículo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Conhecer a verdade significa estar em harmonia com a inteligência e poder infinitos da mente subconsciente, e sempre se move na direção da vida. E, como diz o Axis, se é verdade, aquilo vai ter um peso leve. Se for mentira, aquilo vai ter o peso de uma tonelada. Então, aquilo que é leve é verdadeiro. Pode falar. A gente for olhar tudo, né, Flávia, como seria fácil se nós pudéssemos deixar de ser levados de uma forma mais leve por essas percepções, por esse saber muitas vezes, né? Mas mesmo sabendo, a gente ainda é muito racional. Como seria fácil, como é fácil viver a vida? Se a gente entra numa ressonância, numa frequência do positivo, a gente dá permissão das questões difíceis chegarem até nós também. Mas a forma como eu vou lidar com essas questões que chegam até nós, que condiz com aquele aprendizado que nós tivemos também, né? Então, se nós abrirmos mão do controle e deixar fluir, é bem mais fácil do que estar sempre lutando contra algo que vai insistir em chegar se é para ser para nós. E a gente muitas vezes tem mais trabalho de lutar contra do que deixar chegar até nós. Exatamente. Exatamente. Vamos ver aqui. Veja se você consegue fechar um pouquinho o microfone. Isso. Agora descobrimos o que tem, gente. Quando uma fala, a outra tem que fechar o microfone. Aí descobrimos outro segredo aqui do Instagram. Nada nos para, nada nos para, a gente só segue. Então, a ciência nos diz que construímos um novo corpo a cada 11 meses, e de modo que, do ponto de vista físico, temos, na verdade, apenas 11 meses de idade. Somos um bebê. Se reintroduzirmos defeitos no corpo através de medo, raiva, ciúme e má vontade, só temos que culpar a nós mesmos e realmente nos responsabilizarmos sobre isso. Então, somos a soma total de nossos pensamentos. Eu adoro, meu Deus do céu, como adoro. Tem uma professora que ela sempre fala, nós somos a somatória, aliás, o todo, que seria Deus, Criador, Universo, ele é a soma, é a soma completa dessa somatória aqui individual. Então, digamos que eu somo uma série de questões, você soma uma série de outras questões, cada um dos que estão aqui nos acompanhando na live soma uma outra série de questões, e aí o Criador é o todo, ele é o conjunto dessa obra toda, o conjunto dessa somatória toda. E aí, tudo que ela fala o todo é maior que a soma de todas essas partes. Então, Deus não está preocupado se tu tá com um espinhozinho no pé ou não. Ele está olhando todo, ele está olhando todo o contexto. Ele não está olhando se tu tá de mimimi ou não. Ele simplesmente vai deixar e dizer assim, pequena criança, fica aí no teu cantinho até que tu tire o espinho ou até que tu resolva caminhar. Então, o todo é maior que a soma de todas as partes. Então, ele diz aqui, o autor, somos a soma total dos nossos pensamentos, e eu acrescento das nossas situações, inclusive. Aí ele diz, podemos nos recusar a abrigar pensamentos e imagens negativos. Se quisermos afastar a escuridão, acendemos a luz. Simples assim. Para combater o frio, usamos aquecimento.
A maneira de eliminar o pensamento negativo consiste em substituí-lo por bons pensamentos. É simples, é bem simples. A gente que arruma as questões ali para ficar nesse mimimi todo, né? Então, afirme o bom e o mal desaparecerá. É que nem nós acabamos de arrumar uma solução aqui para nossa microfonia, né, Rê? Ai, eu acho fantástico. Então, e Rê, se você quiser acrescentar alguma coisa, só abre o microfone. Por que é normal, então, ser sadio, cheio de vida, forte, e anormal ser doente? O recém-nascido é normal e inteiramente sadio. Todos os órgãos funcionam com perfeição. Esse é o estado natural. E temos o dever de nos manter sadios, cheios de energia, fortes. O instinto de autoconservação é mais forte da natureza humana, é o mais forte. E constitui a verdade inerente mais poderosa, sempre presente, sempre em ação. Todos os pensamentos, ideias e crenças terão que funcionar necessariamente com potência máxima, quando estiverem em harmonia com o princípio inato de vida existente em nós e que sempre procura conservar-nos e proteger-nos em todos os sentidos. Segue-se dessas palavras, com a condição normal, pode ser restabelecida com maior facilidade e certeza do que condições anormais podem ser induzidas. Eu adoro, Rê, acrescentando que adoro aquele livro, aliás, aquele filme Lucy, que fala. Eu não sei se você já ouviu, já assistiu esse filme. Ele é fantástico. Ele fala, inclusive, o que aconteceria se, por exemplo, nós atingíssemos 100% do potencial cerebral. 100% da nossa mente. Se eu não me engano, ainda deve ter na Netflix ou na Amazon. Amazon Prime. Ele é um filme fantástico. Eu já assisti umas 4, 5 vezes e se deixar, eu vou adiante. Continuo assistindo. Porque sempre tem uma coisa fantástica ali. E eu gosto muito de observar ele. Quando eu assisto, parece que eu me vejo em estado, né, quando eu pratico a prática do Theta Healing. É como se eu visse tudo em desdobramento. Tudo além. Então, ele mostra muito do que é sobre o poder do subconsciente. Os pensamentos, a forma como acessamos tudo que está embaixo dessa camada, do que eu falo, assim, dessa camada abaixo da linha do iceberg, por exemplo, assim, abaixo da linha da água. E, gente, ele é tão fantástico, porque a mente, ela tem todo tipo de informação que a gente precisa. Então, fica aí a recomendação do filme, Lucy. Esse livro é muito fantástico. Livro não, esse filme. E aí, o que ele diz? É anormal adoecer. O estado de doença simplesmente significa que você está combatendo a vida e abrigando pensamentos negativos. A lei da vida é a lei do crescimento. Toda a natureza dá testemunho da operação dessa lei e ao expressar-se silenciosa e ininterruptamente pelo crescimento. Onde há crescimento e manifestação, forçosamente há vida. Outra coisa, né, Rê? Se você está parado, você está morto. Se está parado, está morto. Outra coisa que o Axis também traz. Se você começa a pensar demais, seu cérebro começa a feder. É aquilo que a gente diz na escola. O fulaninho tá pensando demais, tá fedendo. A mente do fulaninho tá queimando. Ou a gente diz assim, brincando, né? Eu tô pensando aqui tanto que eu não saio do lugar. Claro, ficou paralisado. O normal é pensar, estar ativo, trazer vida. E aí ele fala, a Bert também fala sobre isso, né? Por isso que a gente iniciou essa live dizendo, estamos aqui imperfeitas e inacabadas, porque quando perfeitas, a gente pode dar tchau para tudo. Partiu. Achar uma outra roupa, né? Eu não vou nem dizer qual. Então vou dar sugestões. Aí, o que ele fala aqui? Onde há vida, precisa haver harmonia. E onde há harmonia, sempre há saúde perfeita. Se os seus pensamentos estão em harmonia com o princípio criador da mente subconsciente, você sintoniza simultaneamente o princípio inato da harmonia. Se remove pensamentos que se chocam com o princípio da harmonia,
eles se agarram a você, fustigam-no e enchem-no de preocupações e finalmente geram doença. Se insistir neles, possivelmente provocarão a morte. Imagine, né? Por exemplo, alguém que passa por uma situação de AVC, de Parkinson, de... Como é o outro... Aquele que a pessoa esquece, me fugiu o nome. Mal de Alzheimer. Foi. Acabei esquecendo. É esse, gente, é esse que a pessoa esquece. Então, aí que está. Talvez a pessoa esteja pensando demais, esteja colocando muita carga cerebral. Acabei de dar um exemplo. Exato, e muitas vezes, aquele dia eu estava sentada e conversando numa roda de amigos, eu falei assim, muitas vezes a ansiedade, o burnout, essas coisas são todos excessos que a gente guarda, e não só é excesso de trabalho ou é excesso de compromisso, às vezes é a própria mente obesa, né, de informações, de estudos, tudo acumulado e não consegue pôr para fora. Então, algum lugar vai ter vazamento, em algum lugar vai sair. E quando a gente não faz o que precisa ser feito, o corpo reage, porque a gente está sempre em harmonia com tudo isso, né? Corpo, mente, psicológico, espiritual, tudo está alinhado nesse sentido. Se eu não estou andando aqui com isso, aqui desequilibra. Então, a gente sempre tem que buscar ter um tanto de equilíbrio. Nunca vai estar 100%, mas sempre a gente vai estar mais próximo possível. Exatamente. E na cura das doenças, então, temos que aumentar a entrada e distribuição de forças vitais do subconsciente através de todos os nossos sistemas. Por isso que eu gosto muito de dizer, na verdade, a gente sempre fala na tríade, né? Físico, mental, o espiritual, eu coloco ainda junto do emocional, na verdade, não, para além da tríade, né? Tem o emocional junto. Então, temos aí 4 pilares fundamentais. Quando esses 4 estão alinhados, nossa, a vida flui. Quando um desses 4 estão como uma cadeira, se a gente está ali sem um pé, ela se torna bambo. Então, o que ele fala aqui, por exemplo, na cura da doença, temos que aumentar a entrada e distribuição das forças vitais do subconsciente através de todos os nossos sistemas. Tem um outro livro, que eu gosto muito, que eu estou terminando de ler ele e gosto muito. Ele é o livro da mesma autora do livro As 5 Feridas Emocionais. O livro se chama, se eu não me engano, Cuide do Seu Corpo. E aí ele fala, quando corpo, ele não especifica qual, mas ele fala nesses 4 pilares: o emocional, físico, mental e emocional, e espiritual. Então, ele fala nesses 4 como uma somatória toda, assim, do que está ali no grande conjunto, né? E aí ele fala o seguinte... Tem outro livro, assim, que eu acho muito interessante, hoje no mundo, que a gente está sempre acelerado, é o livro Sem Esforço. Esse também trabalha muita parte do subconsciente. Então, se tu conseguir dar atenção para os 2 livros, o Sem Esforços e o Poder do Subconsciente, os 2 livros se complementam. E é muito bom ler os 2 juntos mesmo. Estou lendo ele e ele é muito alinhado com esse livro aqui. Ai, que bom. E que interessante, né? Para quem tá ligado aí com a gente nas lives, sempre tem dicas de livros, gente. Vão observando isso, tá? A gente já trouxe, já nem sei quantas sugestões. É interessante que a gente fala de um livro, mas na verdade a gente lê mas fala de vários. Então, esses pensamentos tendem a danificar-se e destruir nervos e glândulas. Por exemplo, quando a gente insere pensamentos intrusivos, pensamentos negativos. Esses pensamentos que ele diz aqui que podem ser eliminados com os pensamentos positivos, né? São eles, por exemplo, medo, preocupação, ciúme, ódio. Então, esses pensamentos tendem a danificar e destruir nervos e glândulas. Tecido corporal que controla a eliminação de todo o material de refúgio e mantém o organismo em estado de pureza.
Então, por exemplo, tudo que cria doença, né? Na verdade, tudo, esses pensamentos, quando uma coisa é tu pensar uma única vez na vida, por 2 segundos, uma coisa assim, algo negativo. Outra coisa é você pensar todo santo dia, 23 horas por dia, pensamentos destrutivos. Aí eu particularmente não quero testar. Eu não quero colocar à prova. Eu deixo pro outro. Ai, ai. Bom, Rê, nós estamos em 9:07. Quer continuar mais um pouquinho, já que. Por mim tá tudo bem. Pode continuar assim. Pode. Na verdade, aqui ele traz um exemplo. E aí ele traz aqui a cura de uma doença, por exemplo, de uma pessoa, onde essa pessoa colocou uma frase, e aí eu destaquei essa frase. Ele diz: eu sou completo, perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso e feliz. Então ele repetiu isso todo santo dia. Ele dizia: eu sou completo, perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso e feliz. E aí, com o passar do tempo, quando ele percebeu, quando o médico percebeu, ele estava curado. E aí o médico perguntou para ele: o que foi, afinal, que te fez curar-se tão forte, tão rapidamente? E aí foi parte da sua cura. E o médico, inclusive, os médicos consideravam o caso incurável. E aí eu digo assim, gente, quantos e quantos casos, por exemplo, de doenças como câncer, que às vezes a pessoa diz assim, a própria Louise Hay, que o médico diz para ela, você tem só 6 meses de vida. E aí ela disse, não, a partir de agora, então, eu preciso começar a implementar para mim aquilo que eu digo, que eu aplico, né? O poder da mente. O poder da mente tem ali o poder curativo. E aí ela se resguardou por 6 meses, tratou de cuidar da alimentação dela, os pensamentos, tratou de curar as mágoas, né? Curar o emocional dela. E eis que essa mulher maravilhosa viveu ainda 40 anos. Então imagine. Tá aí a grande prova, né? Aí, na página seguinte, a página 23, ele continua reforçando de como o poder da fé ele nos torna sadios. Então, já vimos também essa parte aqui antes, que a nossa fortaleza, nossa grande fortaleza, nossa muralha espiritual é a fé. E ela não deixa com que entre nada, ela vai blindando todos os aspectos de doenças, né? E aspectos, enfim, negativos. E aí, então, Rê, eu passo lá para a página 124, que é o grande resumão desse capítulo 7. E aí vamos lendo, então, uma parte cada uma. Aí eu vou iniciar aqui, então, Pode falar, Rê. Pode ler. Vai seguir lendo, porque daí vai ficar bem mais fácil, tá? Pode ler. Tranquilo, então. E, gente, a gente está fazendo aqui só porque dá uma microfonia, para quem está aqui acompanhando a gente, dá uma microfonia, e a gente vai, então, esquematizando aqui. A gente vai continuando. Então, o resumão do capítulo 7. Pontos a relembrar. Número 1. Seu subconsciente construiu seu corpo e trabalha 24 horas por dia. Abrigando pensamentos negativos, você interfere nesse molde gerador de vida. Então, imagine, é como se você estivesse plantando uma semente e toda vez que você vai cutucar ela ou desenterra, seja com pensamentos negativos, você está lá puxando essa semente para fora, olhando, interrompendo com que ela se desenvolva. Número 2. Encarregue seu subconsciente da tarefa de encontrar uma solução para qualquer problema antes de dormir e ele responderá. Adoro isso, Rê. Adoro. Eu particularmente, eu digo assim, não tenho o que fazer. Vou botar minha cabeça num travesseiro que deixar minha mente vai saber o que fazer. Meu subconsciente vai saber achar a solução. O banho, gente, isso é fantástico para isso também, porque tu tá lá concentrado em se lavar, em deixar a água cair, aquela coisa toda. Outra, lavar louça é ótimo. Fazer coisas que te tragam, te concentrem em algo. Então, lavar louça, tomar banho, dormir, né? São distrações positivas. Número
Número 3, vigie os pensamentos. Todo pensamento aceito como verdade é enviado pelo córtex consciente às estruturas cerebrais do subconsciente e volta ao seu mundo como realidade. Parece um pombo correio, né? Você envia e ele volta trazendo uma mensagem. Então, número 4. Saiba que pode se reconstruir dando uma nova planta baixa à sua mente subconsciente. Gente, o que ele traz aqui como uma grande verdade também. Cada vez que você faz um mapa dos sonhos, cada vez que você cria metas, objetivos, cada vez que você diz o que você quer, cada vez que você decide, você está criando e aumentando um pouquinho a sua planta baixa. Você está reforçando a planta baixa do subconsciente. Está dizendo assim, a partir daqui, grandes construções serão elevadas. Então, grandes pensamentos serão construídos. Isso se torna uma grande realidade, né, Rê? A tendência do subconsciente é voltar-se sempre para a vida. Seu trabalho é com a mente consciente. Então, alimente o subconsciente com premissas verdadeiras. O subconsciente reproduz sempre aquilo que você lhe dá sob a forma de padrões mentais habituais. Então, como se diz, não adianta alimentar ele como um corpo, não adianta alimentar ele com uma comida ruim achando que ele vai ficar saudável. Então, quanto mais você alimenta ele com bons alimentos, melhor ele fica. Mais saudável ele fica. O número 6. Você constrói um novo corpo a cada 11 meses. Então, mude o corpo mudando os pensamentos e conservando os mudados. É a mesma coisa você chegar na frente do espelho e começar a dizer assim, ai, que linda essa mulher. Flávia, por isso que a gente sempre fala, recomeça quando precisar, reinicia. Então, se a gente tem 11 meses, a gente cria um novo corpo há 11 meses, então, quantas vezes a gente pode recomeçar? É só recomeçar. Eu dou exemplo porque muitas vezes a gente pega, eu sei que precisa ser mudado. Ah, mas que os outros vão pensar se eu mudar tanto? Ou como o outro vai conseguir lidar com minha mudança? E a gente de novo está delegando uma responsabilidade nossa da mudança, de poder fazer diferente para aliviar sofrimento ou dificuldades para nós, e a gente coloca para fora de novo. É se o outro, ou porque o outro, ou se eu for fazer. Sempre delegar essas questões, né, Flávio? Eu acho isso muito interessante porque eu me pego muitas vezes tendo consciência da necessidade da mudança, mas aí a gente busca os porquês e para quês, em vez de apenas recomeçar. A cada 11 meses é bom de começar e começar de novo, né? Exatamente. E outra coisa, né, complementando o que tu tá dizendo, a gente às vezes se para e pergunta assim, o que o outro vai pensar? Meu Deus, se a gente vai olhar, observar pelo livro, se pensar aqui que a pessoa está preocupada não, ela está ocupada consigo mesmo, ela não tá nem aí pro que tu tá falando, pro que tu tá pensando. Ela tá cheia de coisa para fazer, para mexer, para arrumar e para construir, para colocar na planta baixa dela. São tantas coisas, são tantas situações. Inclusive, se ela olhar pelo crescimento, ela não vai estar aí reparando porque deixou de ser, porque vai ser, porque não sei o quê. Então, são duas pessoas que seguem, você e ela. Ela não tá ali dizendo assim, se ela está num aspecto construtivo, saudável, ela vai olhar e vai dizer assim, ai, que bom, legal, segue a tua vida, eu vou seguir aqui também. E a gente segue. Em dado momento a gente se encontra, né? Nem que seja, vamos supor, uma vez no dia, uma vez na semana, uma vez no mês. É que nem aqueles amigos, né, que a gente vê e diz assim, nossa, eu te vi ontem. Parece que te vi ontem. Mas na verdade eles ficaram, sei lá, um ano sem se ver. E ao mesmo tempo, outra coisa que eu fico pensando, né? Quando as pessoas dizem assim, agora nesse pensamento, ai, você não mudou nada. Gente, nesses 11 meses muita coisa aconteceu, né? Mudou muita coisa. Outra coisa é quando a pessoa diz assim, ai, dei um giro de 360 graus. Eu fico pensando, poxa, voltou pro mesmo ponto. Deu um giro, foi pro mesmo ponto. É de se rever. Estou meio debochada hoje, né, Rê? Mas
gente, eu fico pensando assim, esse livro, eu entro e eu mergulho, de verdade. Eu fico pensando nele, assim, em quanta coisa. E são coisas pra gente parar e rever e repensar. Número 7. É normal ser sadio. É anormal estar doente. Pensando agora sobre isso num pensamento sistêmico, quando o Bert fala estar doente, é o nosso infantil lá dizendo assim, eu preciso de cuidados, eu ainda quero cuidados. Ou, por exemplo, estou numa situação desafiadora que eu não consigo sair. Sim, você está delegando para outra situação, para outra pessoa te dizer como fazer. E aí a criança não é responsável, a criança ela quer ser cuidada. Pegou aí para alguém? Então, completando o número 7, é normal ser sadio, é anormal estar doente. Em nós reside o princípio inato da harmonia. Ou seja, você já nasceu com plena harmonia. Seja como você nasceu, com a condição que nasceu, você está em plena harmonia para aquilo que precisa, para se desenvolver e para crescer. Você já tem tudo que precisa. Número 8. Pensamentos de ciúme, medo, preocupação, ansiedade prejudicam e destroem nossos nervos e glândulas, gerando doenças mentais e físicas de todos os tipos. Agora, parafraseando o professor Hélio Couto, que eu tanto gosto, ele diz assim: a pessoa fica lá preocupada na dívida e ela esquece de como criar mais fonte de renda. Ou como ela, por exemplo, assim, como ela pode criar mais saúde. Ela fica pensando assim, o espinho no meu dedinho do pé. E ela fica pensando assim, concentrada naquilo, ela esquece de todo o restante. E aí, ela esquece da abundância e fica na escassez. Ou ela esquece de todo um corpo saudável, de toda uma vida saudável e fica ali, preocupada naquilo ali. Então, e aí, por exemplo, o professor ele disse: tu tem um mundo de possibilidades e você está preocupado com a casa, carro, apartamento. Adoro quando ele fala isso. Número 9. O que você afirma conscientemente e aceita como verdade se manifestará em sua mente, em seu corpo e nas situações de vida. Afirme o bem e desfrute da alegria de viver. Então, quantas possibilidades temos aí, né? Afirme o bem e desfrute da alegria de viver. Uma ótima forma de encerrar esse capítulo. Afirme o bem e desfrute a alegria de viver. E aí, Rê, como está ao final dessa... Transbordando, porque é bom demais, né? A gente sempre agrega. A gente entra vazia, por mais que a gente já tenha lido, já tenha relido, e agora a gente está fazendo uma forma diferente, estudando, né? A gente entra de copo vazio, colocar algo a mais ali dentro, né? E acho que toda semana que a gente lê, a gente vai ajustando, a gente percebe que tem bastante coisa que a gente pode estar revendo e fazendo diferente, né? E cabe a nós o querer ou não querer. Mas é transbordando mesmo, é a palavra. Estou muito, muito completa, porque cada capítulo a gente tem uma frase que descreve a você. Não é a mesma frase que traz importância para mim, vai trazer importância para você, né? Mas a gente traz uma frase, sim, que traz muita importância, né? Exatamente. Tenho... Eu estava vendo um livro... Rê, fecha um pouquinho o seu microfone, por gentileza. Isso. Estava vendo o pai, praticamente, da autossugestão, que é o Emile Coué. É um psicólogo que ele começou com essa história toda lá, ainda em 1800 e pouco. E aí eu fico pensando assim, ele tem uma afirmação, eu vou trazer na quinta, e é linda essa afirmação dele. E eu até então eu vi o autor aqui citando esse psicólogo francês, mas ele não citou a afirmação dele. E aí vem tão redondinho assim essa informação que ele traz, assim, essa afirmação. E aí vou trazer quinta-feira, me lembrei agora, só para a gente finalizar. Então, bem como você disse, cada live a gente encontra uma frase assim que daria para dizer, meu Deus, essa frase aqui engloba todo o capítulo. Ai, Guy,
Vencemos o desafio de hoje. Ai, ai. Parecia, como diz a maratona com obstáculos. Ai, ai. Bem isso aí, Flávia, né? Então, só agradecer pela oportunidade, agradecer a Deus por ter dar essa permissão, né, de viver esses autoconhecimentos, conhecimentos e interações. Então, gratidão, Flávia, pelo convite e sempre é um prazer enorme estar com você. E vamos estar juntas em muitas, apesar das ou as dificuldades que querem colocar ou das barreiras que querem criar, a gente está ali. Enquanto vivos, a gente vai lutar pelos nossos ideais e a gente não vai desistir por essas questões. É isso aí. Muito obrigada. Obrigadão para todo mundo que esteve conosco. Nos vemos na quinta-feira. E é sempre, sim, um prazer imenso estar contigo também. Te agradeço muito. É, eu digo assim, que legal, né? Porque ao mesmo tempo que é um estudo, é também um trabalho. A gente está nos trabalhando aqui, estamos nos trabalhando e estamos aqui aprendendo também. Olha que legal. Então, muito obrigada, gente. Nos vemos na quinta. Até para todo mundo. Ótimo dia para todos. Tchau, tchau.